Marcos, luva de aço, que é a solução mais usada para fazer reparos. Quer falar um pouquinho para a gente aí? Os tipos, tem dois tipos, duas categorias, né? A luva tipo A e a tipo B. Fala aí um pouquinho. Explica aí, porque você da manutenção deve usar essa daí como quase que como água, né? Caramba, eu não gostaria de falar isso que você está falando, não, mas eu tenho que concordar que a gente tem um campo vasto de aplicação para esse tipo de solução, tá? Na verdade, você tem o ASME e o PCC2, o artigo 206, ele prevê duas condições de luva, né? Basicamente, o enclausuramento da região. E aí você consegue ver o soldador fazendo a soldinha ali. É um segundo costado aí, um reforço. Você tem duas previsões. Você tem o tipo A e o tipo B. O tipo A, ele serve especificamente para situações onde você não está preocupado em conter vazamento. Esse tipo A imagine que você tem uma região que está perdendo espessura, mas ele não está vazando, e você precisa fazer uma contenção de tensões circunferenciais. Então, você aplica esse tipo A. Então, a solda imagine duas cascas, dois casquilhos, né? E você está preocupado exclusivamente em soldar essa junta longitudinal. A circunferencial, que é um filete de um lado e de outro, você não solda. Sua preocupação é reforçar exclusivamente essa região sem se preocupar com vazamento. Já o tipo B, ele tem a mesma funcionalidade do tipo A, só que acrescenta o fato de eu selar essa luva soldando as circunferências. Então, eu posso agora conter vazamento, tá? Mas conter vazamento. O ASME não permite que eu aplique isso para condições de trincamento ou condições de defeitos que eu tenha progressão de crescimento. Porque essa solda circunferencial, que é de filete, ela só contém pressão, mas imagine que eu tenha um defeito, um trincamento que em 360 ele separe o tubo completamente. Essa análise precisa ser melhor feita e esse tipo de reparo não é bem indicado para esse tipo de coisa. Ele contém pressão, mas não segura o tubo caso esse trincamento force o tubo a se separar. Acho que tem isso bem explicado dos próximos textos aí, Ivo. Exatamente. Então, e o interessante é que nesse capítulo, né, ele traz já como você dimensionar essas soldas, né? Uhum. A altura, a perna da solda, o distanciamento entre a chapa da luva e a chapa da base, tem todo um critériozinho, ou seja, não é, você sai um pouco do empirismo e já tem para alguma coisa mais prática, mais regulamentada, procedimentada. Isso que é bacana nesse capítulo, porque luva é uma coisa que eu sei que se usa muito e às vezes a turma ia para a velha e antiga prática. Qual é? Não, vamos usar uma chapa com a mesma espessura do header, tá? Aí a solda você faz aí a pedra de filete baseada na espessura. 0,707 da espessura. E mete lá. Então, o gap, para alguns outros detalhes que aparecem na norma, de limitações e tudo, muitas vezes as pessoas não tinham isso como um ponto de atenção, e a norma traz. Isso fica interessante. A norma das diretrizes, além do dimensionamento da solda, da própria espessura, né? Da própria espessura que você deveria colocar o colar, esse colar que envolve completamente. Ela dá essas características. Isso é muito legal. A gente sai do empirismo para uma coisa consolidada. Isso aí, Marcos. Vamos lá. Opa, esse assunto eu tenho interesse. É seu, meu caro. Até a gente brinca aí, né, com o termo, né? Bacalhau. O que é o bacalhau, Marcos? Explica aí. Rapaz, é um peixe que normalmente vem desses países nórdicos aí, a gente come normalmente perto do Natal. E normalmente ninguém sabe como é a cabeça do bacalhau, só vê o corpo. Não, mas talvez Paulinho consiga fazer uma retratação histórica melhor do que eu. Eu realmente não sei o nome o motivo do bacalhau. Não, o interessante do bacalhau é que não é um peixe. Por incrível que pareça, não é o nome de um peixe. É o modo de preparar alguns tipos de peixe. Entendeu? Pô, caramba! Bacalhau. É interessante isso. Nasceu na Noruega. Você tem um esquema de você salgar o peixe de um modo específico, descartar a cabeça. Então, não é um peixe, entendeu? A gente acaba pensando, não, eu estou comendo bacalhau. Tanto que a gente vê que tem espessuras diferentes, tem coloração diferente, tem vários tipos diferentes, porque são vários tipos de peixe. Mas voltando ao nosso bacalhau, Marquinhos, jogue duro aí, vá. Essa eu não sabia, não. Vou guardar, Paulinho. Vou guardar para o meu repertório de conhecimento aí da vida.
Olha só, esse termo é bem difundido na nossa indústria, né, na parte de manutenção, mas o nome que a norma dá é PET, no inglês PET, mas PET. E ele tem, e o PCC2 traz duas seções que tratam desse tipo de reparo. Por que duas seções? Porque você tem um reparo com chapa sobreposta com solda de plug e um exclusivamente com a solda de filete, aquela solda que você faz o fechamento, né? E aí, esse retalho, essa chapa sobreposta, ela pode ser de várias formas, né? Normalmente circular ou quadrada, e seguindo aqueles mesmos princípios. Uma chapa quadrada que tem bordas arredondadas, porque você quer evitar aquelas concentrações de canto, né? Na hora da soldagem. E pode ser interno ou externo, como a gente já tinha previamente comentado aí. Ele permite as duas coisas. E, como falei, pode ser com solda de plug ou sem solda de plug. Qual a vantagem da solda de plug? É que você permite que as tensões localizadas naquela solda de filete, elas sejam descarregadas até 30%, a norma fala que até 30% nos plugs. E tem uma vantagem interessante. Quando você começa a calcular essas soldas, ou quando você começa a calcular esse tipo de reparo, você percebe que as tensões de membrana na chapa dão espessuras muito pequenas. O que faz com que a chapa tenha espessuras relevantes, espessuras grandes, na verdade, é a necessidade de ter pernas de solda maior. Então, a solda é muito solicitada. Tanto é que, para o ASME, essa solda ela tem eficiência de junta de 0,55. Então, qual é o grande problema? Você, às vezes, precisa aumentar a espessura para que a perna de solda que é estabelecida no cálculo seja atendida. Então, muitas vezes eu acho espessuras muito baixas, avaliando exclusivamente as tensões de membrana, proporcionadas por pressão, e na necessidade de ter pernas de soldas mais adequadas, eu aumento a espessura. Então, quando eu faço solda de plug, a gente vai ver, para aqueles que não estão familiarizados com solda de plug, imagine que você pegue uma chapa e faça vários furos nela, na chapa que você vai colocar por cima, e faça solda preenchendo, fazendo pequenas ancoragens do substrato do metal que você está reparando com a chapa que você calandrou e jogou por cima. Então, ele permite que você descarregue 30% dessa solda, dessa tensão, desses carregamentos que estariam na solda de filete nas laterais. Para isso você consegue, em alguns casos, ter reduções substanciais de espessura. Agora, tem limitações, né? Você tem que tomar cuidado, porque uma dessas limitações é que, para aplicações de baixa temperatura, você tem necessidade de fazer avaliação de tenacidade. E aí é uma coisa que demanda outros papos, né? A gente já teve live sobre essa questão de fratura frágil, mas se você tem necessidade de aplicar em baixas temperaturas, você tem que fazer uma análise exclusiva para esse caso. Desculpa também. Soldagens para faixa de trabalho, faixa de operação acima de 345 graus, a norma, ele diz que não é bem recomendado. Ele diz que a melhor aplicação é para baixo dessa temperatura, porque acima disso ele até permite, ele diz assim, ó, você pode fazer, mas você tem que analisar fadiga, fluência e outros efeitos que a própria alta temperatura pode ocasionar nesse reparo, tá? Eu trouxe aqui as possibilidades, e aí aqui a gente consegue ver duas coisas interessantes. Eu coloquei chapas e, como eu te falei, ele tem diversos formatos. O importante é você ter seus cantos arredondados, e aqui ele sugere com um raio mínimo 3 polegadas, né? E essa solda aqui, a bendita dessa solda, que faz com que as espessuras aumentem. Aqui eu tenho uma chapa que é do tipo 212, coberta pelo artigo 212, que é sem solda de bujão. Uma coisa interessante também é que a norma sinaliza que, para determinadas descontinuidades, e ele fala descontinuidades como, por exemplo, bocais, por exemplo, mudança de geometria, como você tem um encostado cilíndrico que tem uma região cônica, você tem que ter determinadas distâncias que eles chamam de L mínimo aqui. Então, você tem que respeitar isso, tá? E aqui, como é que ela fica? Ó, solda exclusivamente aqui, e a chapa aplicada, né? No encostado de vaso. E, voltando, pode ser encostado de vaso, de tanque, de tubulação. Aqui, ele traz a mesma chapa, só que agora com ela sendo coberta pelo 207, o artigo 207, que você insere plugs para descarregar
os carregamentos que você teria, descarregar 30% dos carregamentos que teria nessas soldas aqui, tá? E a mesma dinâmica, as mesmas distâncias. Uma coisa interessante, essa solda de plug pode ser oblonga, ele dá características para que essa solda oblonga resista aos esforços, e pode ser circulares, tá? Essa é uma dinâmica interessante nesse método de aplicação de PET. E tem uma larga aplicação, tá? E, dependendo do cliente, ela pode ser tanto permanente como definitiva. Tá bom? Marcos, eu estou lembrando aqui. Fala aí. Em projeto, a gente também usa de vasos, coisa nova, né? De novo, assim, retomando, né? Alguns reatores são encamisados, né? Então, às vezes você precisa fazer um encamisamento. Você tem um costado do equipamento, aí faz como se fosse um segundo costado, como se fosse uma jaqueta. A gente mostrou o caso da jaqueta, muito parecido. Isso é um tipo de opção. Mas você também tem um outro tipo que é bem interessante, em que você, por exemplo, você quer fazer tipo uma jaqueta num tampo, só que você fixa as extremidades com soldas de penetração, lógico, mas você também fixa o topo, a cabeça dessa camisa com uma espécie de soldas de bujão. Porque o que acontece? Você vai criar como se fossem chincanas internas, porque você vai criar zona de perturbação ao fluxo. Ou seja, se fosse uma jaqueta, uma camisa, uma segunda tampo, a água passaria livremente por baixo, ok? Mas na hora que você cria caminhos, porque você faz as soldas de bujão, criando caminhos, reduzindo a seção de passagem, você aumenta a velocidade, você aumenta o efeito de refrigeração, por exemplo, de se botar água nessa camisa, nessa espécie de camisa, para roubar calor interno. Isso tem muito em reator. Isso tem um capítulo só para esse tipo de tampo no código ASME, são 8, e é feito. É bem específico. É um negócio bem diferente. Se eu não me engano, é camisa tipo Dimple. Eles têm tipo Dimple. Camisa tipo Dimple. Dimple Jacket, se eu não me engano. É o termo em inglês. E eu já fiz parte de um projeto que a gente fez uma camisa de tampo, tipo Dimple. E foi bem interessante. Bem interessante mesmo. Legal. Só para uma novidade aqui diferente, que às vezes as pessoas, não, o bujão só faz, não repara, não. Equipamento novo também tem alguma coisa similar aí.